E o plantão Enem ao vivo está de volta. É bom se preparar para o exame, afinal os resultados do Enem contam para entrar na universidade e para concorrer a uma bolsa do ProUni. Mas se liga porque nas provas do Enem não é a decoreba que vale, e sim a capacidade de raciocinar. E continuamos conversando com os professores Geraldo Elvio, de Sociologia, Eliano, de Geografia e Simone Calil, de História. Júlia, olha só, o Jeremias, daqui de BH, tem um comentário. Estou me preparando para o Enem, acompanhando o programa e avisando aos amigos para assistirem. Ah, que ótimo! E podem continuar mandando as perguntas, porque as perguntas estão chegando por telefone e por e-mail e a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Tem alguma pergunta concreta aí pra gente já, Rafael? Temos sim, olha só. O João, lá de Contagem, quer saber o seguinte, ele fala o seguinte: percebe-se um grande número de questões envolvendo a produção industrial. O que deve ser mais estudado e como? Acredito que é uma pergunta de geografia. Uhum. Bom, o que a gente tem verificado é que tem predominado as questões que tratam da Revolução Industrial, do processo de Revolução Industrial ao longo da história. Uhum. Se a gente pega essa discussão do ponto de vista da geografia, né, e das outras disciplinas da área de humanas também, a gente faz uma divisão clássica em 3 fases. Né? A primeira fase de 1750, mais ou menos 1860, a segunda fase desse período 1860, 1870 até mais ou menos 1960, e a terceira fase a partir dos anos 60 do século XX. Né? O interessante, o importante não é decorar essas datas, não é saber qual é o tempo de duração de cada fase, e sim entender o processo pelo qual a Revolução veio se desenvolvendo. Né? E tentando pensar principalmente as contradições desse processo. Né? E quais as mudanças e quais as permanências durante essas fases da Revolução Industrial. Então, se eu pego, por exemplo, com relação aos transportes, né? Na primeira fase da Revolução Industrial predominou o transporte ferroviário. Na segunda fase, já com o petróleo, com a invenção do motor a combustão, os meios de transportes foram modificados, né? Embora o transporte ferroviário tenha permanecido. E na terceira fase, né, você tem os meios de transporte e comunicação, esse já tem o uso mais intensificado do avião, o uso da internet, né, como meio de transporte e de comunicação. Então, é entender essas mudanças e permanências dos processos. Né? Em termos de permanência, por exemplo, a gente vê muito hoje, na terceira fase da Revolução Industrial, elementos que estavam presentes no primeiro momento. Né? Entre eles, por exemplo, a forma de extração da mais-valia absoluta, que é quando você estende a jornada de trabalho como forma de aumentar as taxas de lucro. Isso era muito comum na Inglaterra, em Londres, em Liverpool, no primeiro momento da Revolução Industrial. Então, o trabalho de 16, 17, 18 horas diária. Hoje, a gente tem isso muito presente, né, em vários lugares no mundo. Há pouco tempo, por exemplo, uma indústria da área de modas descobriu-se o trabalho que escreve nessa situação né? De superexploração do trabalho. Né? Você chega no leste asiático, a mesma coisa. Na Índia, na China, né? Vários países adotam processos de trabalho semelhantes aos processos que estavam presentes na primeira Revolução Industrial. Uma questão dessa pode cair no Enem e você não conseguir identificar se ela é de geografia ou se ela é de história. Exatamente. Ou sociologia também. Exatamente. Então, assim, puxando um pouquinho aqui para a história, por favor. Pensar um pouquinho também no contexto em que propiciou o surgimento dessa Revolução Industrial, contextualizar esse acontecimento, né? Procurar identificar essa questão que o professor Eliano falou, em história ela é muito importante. A gente conseguir identificar permanências né, e transformações de um período para outro, de um período histórico para outro. Né? O que mudou? O que a gente consegue perceber que ainda permanece, mas tem coisa que mudou também. Conseguir relacionar, por exemplo, essa Revolução Industrial aos movimentos sociais que surgem aí nesse momento contra essa exploração que ele está falando, essa superexploração, principalmente nesse primeiro momento aí da Inglaterra, né, no século XVIII. A gente tem o ludismo, a gente tem o cartismo, a gente tem movimentos que vêm
como resposta a essa superexploração. Então, assim, é um tema que pode gerar e pode vir com viés mais geográfico, mais histórico, mas cabe aqui para todos nós. E para ilustrar exatamente essa questão da Revolução Industrial, a gente preparou um vídeo também, mas eu queria lembrar e pedir para as pessoas continuarem mandando suas perguntas para a gente por e-mail e por telefone. Vamos ver o vídeo então? Vamos lá. A Revolução Industrial foi um marco na economia mundial, que vem se constituindo ao longo dos últimos séculos. A Revolução Industrial construiu as bases do capitalismo, o atual sistema produtor de mercadorias. Entre os séculos XV e XVI, a sociedade europeia passou por grandes transformações. Passou-se a valorizar a vida nas cidades e as relações comerciais com a produção e as trocas de mercadorias. Na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, uma série de transformações no processo produtivo deram origem à primeira fase da Revolução Industrial. A invenção do tear mecânico e do descaroçador de algodão com um extremo desenvolvimento da indústria têxtil e o aumento da produção de tecidos. O uso da tração animal, da máquina a vapor com fonte de energia e as estradas de ferro dinamizaram o transporte e o comércio. O desenvolvimento técnico trouxe para a parcela da sociedade a possibilidade de acumular riquezas em uma velocidade nunca vista. A busca de especiarias no Oriente e de matérias-primas como ouro, prata e pau-brasil no Ocidente redesenhou a mentalidade europeia e o espaço global naquele momento, fazendo surgir novas fronteiras, territórios e lugares. Foi nesse período que a geografia adquiriu status de ciência moderna. No início da Revolução Industrial, são estabelecidas novas relações sociais e de poder. As grandes cidades são habitadas principalmente por operários. Muitas vezes há um burguês para 2, 3 ou 4 operários. Um alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde, alimentação e higiene. Os salários dos operários mal permitem sua subsistência cotidiana. A sociedade, individualizada ao máximo, não se preocupa com eles, atribuindo-lhes o encargo de prover as suas necessidades. Nas fábricas, foi instalada a esteira rolante para intensificar a produção em série. Nesse momento, o trabalhador, estático em um lugar da fábrica e em apenas uma atividade, desconhece as outras etapas da produção, perdendo o controle sobre mercadorias que produzia. Essa foi a primeira fase da Revolução Industrial. Outras 2 fases se seguiram com a busca de novos mercados coloniais e o início da indiscriminada exploração da natureza para obtenção de matérias-primas. Bem, nós estamos aqui ao vivo com esse programa do Plantão Enem, é uma parceria entre a Rede Minas e a Secretaria Estadual de Educação, e eu gostaria de lembrar aos telespectadores que mandem as suas perguntas, que os professores estão aqui à disposição para responder. E eu, depois desse vídeo que fala especificamente dessa primeira fase da Revolução Industrial, professor Eliano, é um momento muito marcante da história, é a origem do capitalismo, né? Não, a gente não pode dizer... Não? Não. Me corrija, por favor. É um momento que a gente que é considerado de um divisor de águas do capitalismo. Vamos falar com os termos certos, né? Um divisor de águas do capitalismo. Por quê? É quando se intensifica, né, o processo de urbanização. Né? Em pouco tempo, cidades como Londres, como Liverpool, Manchester, viraram grandes cidades. Né? A população aumentou muito em virtude até de processos que foram gestados anteriormente, como cercamentos, né? E continuaram sendo gestados nessa primeira fase, né? E se intensifica a produção de mercadorias. Por quê? Porque se instala o sistema de fábricas. Né? É quando os trabalhadores perdem o controle sobre os meios de produção e resta a eles a força de trabalho para ser vendida ao capitalista. Né? Então, assim, é um momento de mudanças, de grandes transformações. Né?
com essa instalação do sistema de fábrica. Já numa segunda fase, um pouco mais adiante, é que você começa a ter a implantação da esteira rolante, do Fordismo, do Taylorismo, né? Embora o vídeo tenha trazido essa característica para a primeira fase, ela é mais afeita à segunda fase a partir da década de 1860, e quando você também tem uma expansão da industrialização para outros países, né? Já que a primeira fase ela é muito característica da Inglaterra, né? A Inglaterra é o expoente, ela predomina nesse processo. Então é equivocado afirmar que é o início do capitalismo com a primeira Revolução Industrial, e sim um coroamento de algo que já vem sendo gestado desde séculos anteriores. Júlia, Oi. eu estou recebendo tanta pergunta que já tem umas 3 provas aqui. Olha só, o Guilherme lá de Viçosa, ele quer saber dicas de como analisar bem os gráficos na prova de geografia. Ok. Aí já uma dica geral com relação aos suportes, né? Além do texto, as questões de geografia e de outras disciplinas também, né, elas vão trabalhar com outros tipos de suporte. Uma charge, um mapa, né, e gráficos e tabelas. Né? Na verdade, esses suportes eles são portadores de textos. Né? Então, a atenção tem que ser redobrada. Né? E uma coisa que é importante, eu tenho percebido isso na prática cotidiana, é que há, por parte do estudante, uma desconsideração desse suporte. Às vezes ele vai direto para o enunciado e vai para as opções, sem se ater ao suporte, né? Sem recorrer ao suporte, seja um mapa, seja um gráfico, seja uma tabela. Então, é fazer a leitura do gráfico, ou da tabela, especificamente, ou do mapa, ler com atenção o enunciado da questão, o que está sendo pedido, voltar ao gráfico ou à tabela ou outro tipo de suporte e aí sim resolver a questão. Eliana, eu acho que no caso da sociologia também é bom eu aproveitar a dica que você levantou. Né? No caso da sociologia também, essa questão de gráficos e tabelas certamente poderá estar presente. Né? Eu acho que tem que estar atento exatamente como ler uma tabela, como ler um gráfico. Esse tipo de exercício eu acho que vocês que estão nos ouvindo precisariam fazer, porque certamente nas questões referentes à sociologia isso poderá aparecer. E como que esse conhecimento é integrado? Ele está perguntando assim, dicas para ler, né? Para ler, foi gráfico que ele está perguntando? Isso vai exigir um conhecimento matemático também. É verdade. Então, como que o conhecimento a gente vai, né, separar em compartimentos assim, mas no cotidiano, na vida, né, comum assim, e na prova do Enem, que eles buscam essa integração. É exatamente então, isso, é um né? conteúdo de geografia, ou de história, ou de sociologia, mas que quando ele utiliza um gráfico ou uma tabela, ele tem ali um conhecimento matemático também que é necessário nessa interpretação. Né? Às vezes um gráfico de população, né, por décadas no Brasil, ele é utilizado pela matemática para calcular porcentagem. Então, tem que ter uma atenção redobrada diante desse suporte. Saber exatamente o que está sendo pedido sobre aquele exatamente. mapa, sobre aquele gráfico. Mais uma pergunta, por favor, Rafa. Temos sim, uma pergunta aqui do Bruno, de Belo Horizonte. Ele quer ser mais cirúrgico. Exceto o Brasil, qual o país com menor destaque na geopolítica atual? Nossa. Quem vai responder essa pra gente? Exceto o Brasil. Exceto o Brasil, qual o país com menor destaque na geopolítica atual? Ou alguns países, talvez, né? A questão é que a geopolítica, ela depende Em que sentido, do prisma. né? Qual o sentido? Porque se eu pego, por exemplo, a análise geopolítica a partir do petróleo, os países que não são extratores de petróleo não vão ter importância. Agora, se eu pego a geopolítica a partir da água, né, que já se constitui uma geopolítica da água nesse momento, vários países serão importantes. Então, acho que vai depender muito do tema ligado a esse tema mais geral da geopolítica. A questão da agricultura. Exatamente. Né?
recursos minerais, né? Teria Não que só o focar petróleo, mais, mas né? de modo geral. Teria que estar Mais direcionado. qual a Pra temática gente saber. para a gente poder aprofundar. Bem, nós estamos aqui quase chegando ao fim deste primeiro plantão Enem ao vivo, essa parceria entre a Rede Minas e a Secretaria de Estado de Educação. Mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir ao professor Eliano que deu para a gente uma última dica de geografia, um toque sobre a sua matéria para quem vai fazer o Enem. Ok. Uma dica importante, assim com relação ao texto, né, é um cuidado especial na análise dos mapas, né, e de charges, figuras que estejam presentes como suporte das questões. Né? É fazer essa leitura atenta. Né? Eu tenho verificado muita falta de atenção por falta dos estudantes. Quando você, nos exercícios diários mesmo, né, você apresenta um mapa, né, e eles tem uma dificuldade de interpretação daquele mapa, que é um portador de texto também, né, e de informações. Então, ter essa atenção redobrada a essa análise, principalmente do mapa, porque ele vem com legendas, vem com título, né, e vem com uma série de informações que requerem um cuidado mais especial. Ok, nós vamos fazer, na verdade, temos tempo para mais uma pergunta, Rafael. Vamos lá, a Maria daqui de BH quer saber como serão cobradas questões sobre urbanização no Enem. O que a gente tem observado, e já foi dito aqui pela Simone, por exemplo, é essa análise comparativa, né? Temporalmente e espacialmente. Então, muitas vezes, trabalha-se com imagens de cidades em períodos históricos anteriores, na perspectiva de fazer uma comparação das transformações espaciais, das contradições dessa produção do espaço no momento mais recente. Né? Isso é uma forma. Ou então fazer análises comparativas entre processos ligados à urbanização brasileira com a urbanização mundial. E sempre estabelecendo esse diálogo com a industrialização. Se me permite, quer dizer, eu acho que tem uma dimensão possível aí de ser tratado também na sociologia, que são as decorrências sociais do processo de urbanização. A questão da violência, né, urbana, a questão de locomoção, né, urbana, a questão da desigualdade em termos de aquisição de espaço, né? Eu acho que são questões que a sociologia também poderá... E o professor Elvio me fez lembrar de uma outra relação que se estabelece muito nas questões de geografia, não só na perspectiva do Enem, mas de concursos, de vestibulares. É a relação entre urbanização, migração e questão agrária. Claro. Né? Bem, eu gostaria de lembrar que o programa Plantão Enem ao vivo também tem página no Facebook, também tem página no Twitter. A gente pode continuar esse debate depois aqui também no nosso site. Muito obrigada, professor Eliano Freitas, Simone Calil, Geraldo Elvio, pela participação de vocês. E o Plantão Enem ao vivo deste sábado fica por aqui. Sábado que vem tem mais. E todos os dias, em vários horários aqui na Rede Minas, você confere uma dica sobre um dos conteúdos do nosso exame no nosso Drops. Além disso, no nosso site redeminas.tv/Plantão Enem, você encontra um mix de matérias e programas do nosso acervo para ampliar o seu conhecimento. São vídeos com resumos, dicas e muita informação para ajudar você. É a Rede Minas de Plantão no Enem. Até o próximo sábado. Até lá, tchau!